Tem nada mais profundo nem melhor lugar do mundo. De trabalhador a vagabundo, um só grito, uma só torcida, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha. Tá começando mais um MacaCast, episódio de pós-jogo, aqui no podcast da torcida Ponte Pretana. Esse episódio também está sendo transmitido ao vivo no Instagram e para você que nos escuta aí no Spotify, no Deezer, no YouTube, seja muito bem-vindo também ao MacaCast, o podcast da torcida Ponte Pretana. Estarei lendo os comentários aqui de vocês, estarei lendo os comentários na medida do possível para que vocês também possam se expressar a opinião de vocês. Proco, bem-vindo a mais um MacaCast. Nem vou perguntar se está tudo bem, porque eu sei que não está, né? Porque não tá, né, Joãozinho? Beleza? Tá parecendo legal aí? Eu resolvi mudar de lugar aqui, porque aparentemente tem um grupo de torcedores ali em frente ao Moisés Zucarelli. Vamos ver o que vai acontecer. Tô aqui só bisoiando. Cara, sobre o jogo de hoje, assim, para fazer um resumo bem rápido antes de você ler a participação do pessoal, eu não sei por que eu tô tão puto. Porque eu sabia o que ia acontecer, eu avisei para todo mundo, avisei aqui em casa, falei no MacaCast, falei nos grupos, eu sabia que a Ponte ia perder hoje. Eu tinha certeza absoluta que a Ponte ia perder hoje. Eu não sei por que eu tô tão puto. Eu acho que eu tô mais incomodado porque da maneira que foi, né? Maneira que foi, cometendo os mesmos erros que a gente já tem acompanhado esse time cometer há muito tempo. E hoje acho que teve um quesinho, um pontinho de apatia, né? Que não pode acontecer, né? O engraçado é que quando... Sempre com a Ponte acontece isso, né? Ah, mas fulano, tal time fez o melhor jogo do ano. Ah, porque é a primeira vez que tal time faz 2-0. É sempre contra a Ponte que isso acontece, cara. Sempre. Impressionante. É sempre contra a Ponte. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que a gente ia reviver o Cruzeiro hoje. Tinha certeza absoluta. Mas cometendo os mesmos erros que a gente vem cometendo e vem avisando que precisa ser arrumado, né? Isso é o que mais me incomoda e me deixou muito puto. No segundo tempo eu quase não assisti, João, para ser bem sincero com você. Eu também não. Eu não consigo fazer uma análise tática embasada do que aconteceu no segundo tempo, porque com as alterações que o Brigatti fez no intervalo, para mim ali acabou o jogo. Para mim o Brigatti pensou em não levar mais, levou só mais um, mas podia ter levado muito mais se não fosse o Ivan. E ele largou e não sei por que ele fez aquelas alterações, mas no segundo tempo, para ser muito sincero, eu não assisti. Eu fui jantar, cara. Eu ia jantar depois da live, mas 2-0 ali, acho que 30 minutos eu já parei de assistir, não vi o terceiro gol do Manuel. Não vi, só ouvi pelo rádio e não perdi meu tempo. Mas a Ponte Preta, pelo menos no primeiro tempo, era para ir para o intervalo ali com no mínimo 3-0 já no primeiro tempo. No segundo tempo, se não fosse o Ivan, a partida teria sido um massacre. A Ponte Preta teria perdido no mínimo um 7-0. Eu vou até além, tranquila. João. Eu acho que foi um massacre. O placar é enganoso. O placar é enganoso. É um 3-0, é um placar grande, é um placar elástico, digamos assim. O pessoal não gosta de dizer que 3-0 é goleada. Eu também não gosto. Para mim, goleada é de 4 para cima. Mas foi um massacre. O jogo foi um massacre. Foi um absurdo. E eu estava esperando isso, porque eu achava realmente que o Cruzeiro iria para uma virada de chave, né? Que eles precisavam se convencer com esse resultado, de que o Cruzeiro está vivo nessa Série B, de que o Cruzeiro... Cara, hoje eu fiquei sabendo, não me liguei, não sou um cara muito ligado à história do Cruzeiro, para ser bem sincero, eu não gosto do Cruzeiro. O Cruzeiro faz o seu centenário no ano que vem. E os caras estavam na zona de rebaixamento do campeonato para jogar... Óbvio que eu acho que o Cruzeiro não ia cair para a Série C, mas eles estavam na zona de rebaixamento. Mas passar uma Série B para um time do tamanho do Cruzeiro no cenário nacional, o centenário numa Série B,
é um absurdo. Se pro Coritiba foi o que foi, né? Teve toda aquela invasão de estádio lá, porque o Coritiba foi rebaixado para jogar o Centenário numa Série B, você imagina o Cruzeiro, né? Eu imaginava que o Cruzeiro ia para cima da Ponte do jeito que foi. Do jeito que foi. Eu esperava, até eu vi bastante torcedor da Ponte subestimando. Natural, torcedor da Ponte, natural torcedor, né, se empolgar com a vitória, com a posição que a Ponte está e tal. Mas eu não esperava isso dos jogadores. Eu senti isso um pouco dos jogadores e não sei se do treinador, mas eu senti isso no segundo tempo, meio que o Brigatti parece que jogou a toalha no segundo tempo, né? Tentou pensar em outros jogos, mais para frente, no derby, não sei o que aconteceu. O problema é que, eu já falei isso internamente, o problema é perder da forma que perdeu, pelo menos na minha opinião. O time não jogou absolutamente nada. E é isso que me deixa mais puto, entendeu? O time não ter jogado absolutamente nada. Deixa a janela. Tá. E isso me deixa bem puto, cara, porque nos últimos 3 jogos a Ponte Preta teve a capacidade de levar 7 gols, né? Então prova muito que essa zaga não dá. O Wellington Carvalho melhorou consideravelmente, só que Luizão, Alisson, não dá, cara. Infelizmente não dá. Eu não entendi a substituição do Brigatti até agora. O time perdendo de 2-0 no intervalo e você tirar o Matheus Peixoto. Você tira um centroavante, você coloca o Moisés, que não vem jogando absolutamente nada, você coloca o Moisés de ponta, você coloca o Lazzaroni, tira o Luan Dias, até aí o Luan Dias também não jogou absolutamente nada também, mas você coloca o Lazzaroni na esquerda, você puxa o Hernandes para jogar como um centroavante, cara. E aí você depois coloca o Guilherme Pato. E aí você vai cruzar para quem? Para quem que o Guilherme Pato vai cruzar? Para quem que o Moisés vai cruzar? Para mim? Pro Proco? Para você que está assistindo a live? Porque o Matheus Peixoto saiu. Se não foi por uma lesão, eu não entendi o porquê de tirar o Matheus Peixoto. Ô, João, eu, assim, não sou do departamento médico, não tenho informações privilegiadas nem nada. Eu acho que não foi por lesão, acho que foi por opção mesmo. Você viu a cara do Peixoto no banco? Quando apareceu... Mas provavelmente você não estava vendo, não sei se você estava vendo. Sim, mas é óbvio, cara. O Peixoto no banco de reserva, a hora que o Wellington Carvalho, inclusive, forçou nitidamente o cartão amarelo para não jogar o derby, né? A cara que o Peixoto estava fazendo, dele estar num jogo daquele, cara, não sei se ele faria a diferença. Realmente, a Ponte, no segundo tempo, não deu nenhum chute a gol, né? A Ponte teve um chute no gol durante o jogo inteiro, que foi aos 5 minutos. Antes dos 5 minutos, foi um chute do João Paulo na saída do Fábio do gol. Depois daquilo, a Ponte não acertou o alvo do Cruzeiro. Não sei se o Peixoto faria muita diferença. Mas se ele tá ali no campo, talvez um cruzamento, uma bola parada... É que depois as substituições não fazem sentido, entendeu? Você tira o Peixoto e você coloca o Guilherme Pato, que é um jogador de velocidade que cruza. Depois, e você coloca o Moisés, que é um jogador na ponta. Não faz sentido, você vai cruzar por Hernandes, que é um lateral esquerdo, e que você vai improvisar na grande área como atacante. É isso que eu não entendo. É muita invenção, né? Esse é o problema. Arroz com feijão, né, cara? Esse é o problema. Você querer ficar inventando, colocar lateral esquerdo de centroavante, depois você querer colocar, sei lá, velho, volante de lateral. Isso atrapalha dentro de campo, é nítido. A Ponte Preta não jogou nada. Nada. Eu falei errado, eu falei que o Wellington Carvalho forçou o cartão para não jogar o derby. O Wellington Carvalho forçou o cartão para não jogar contra o Juventude para estar livre do cartão amarelo no derby. Desculpa aí. Isso. E também tem a questão da arbitragem, né? Pelo menos na minha opinião. A arbitragem foi ruim hoje, isso é nítido, mas o time jogou tão abaixo, mas de maneira tão péssima, que o problema da arbitragem se torna irrelevante, sabe? Se fica assim, algo irrelevante de você falar. Não dá para você chegar aqui, não dá para eu chegar aqui, o Proco falar, a Ponte perdeu por causa da arbitragem. Cara, a Ponte perdeu porque não foi a Belo Horizonte. Primeira coisa, eu não sei o que aconteceu, mas a Ponte Preta não foi a Belo Horizonte. Não está sendo bom negócio para a Ponte jogar em Belo Horizonte, né, o Joãozinho, essa temporada.
O problema também, e aí, contra o Confiança, eu fui um dos caras que falei, porra, mano, pelo menos ganhou, né? O time lá embaixo ia vir mordido, cheio de desfalques, e a Ponte teria que ganhar de alguma maneira. E ainda saiu perdendo. Mas ganhou. Os 3 pontos são muito importantes. Não jogou bem, mas ganhou. Agora, se você fazer uma análise, né, uma análise sucinta do campeonato, a Ponte teve o primeiro tempo contra o Paraná bom, depois acabou sendo derrotada, e o jogo contra o Avaí, que atuou bem. Só que o Avaí é cachorro morto, né? A gente percebeu isso, que o Avaí é um cachorro morto dentro do campeonato. Afastou não sei quantos jogadores lá. Então, é isso que me preocupa. O time não vem apresentando um bom campeonato dentro de campo, tá na terceira colocação, mas jogando ali fica muito abaixo da média. Os outros times, tá todo mundo abaixo da média, mas eu esperava mais pelo time da Ponte. E alguns jogadores que eu fico assim com a expectativa não jogam, né? Por exemplo, o Yoyama. O Yoyama era um cara que todo mundo botava uma expectativa. Eu não sei o que aconteceu com o Yoyama, velho. O cara não tá jogando nada. Não acerta um passe curto, ele não acerta. Já passou da hora de colocar o cara no banco. Não dá mais. Não dá. Tem que sentar no banco ali e melhorar. O Yoyama não tá jogando nada. O João Paulo, abaixo da média também, de alguns jogos para cá também. Hoje, no primeiro gol, para mim, eu não culpo o Ivan. Aí eu entendo quem culpa e tudo mais. Polêmica, mas para mim, colocou a barreira lá. Poderia ter colocado 4 jogadores, sim, mas você coloca os jogadores e o João Paulo nem pula na bola, velho. Nem pula. Ele sai da barreira. A bola foi exatamente onde ele tá. Saiu da barreira, o João Paulo. E outros jogadores, cara. Você tira o Peixoto no intervalo. Entendeu? E o Camilo? Cadê o Camilo? Entende? O Camilo foi pro DM, falaram 2, 3, 4, 6. Quanto tempo já que a Ponte já jogou com o Afogados? Não, eu quero saber onde é que tá o Camilo. Todo jogador que vai pro DM nunca mais volta, cara. Nunca mais volta. Entendeu? E aí eu começo a duvidar um pouco. Eu falo, porra, cara, o time, individualmente, eu acho, porra, tem peças boas o time. Mas alguma coisa tá acontecendo, gente. Não é possível. O Camilo em transição física, faz um mês ele tá em transição física. Ô, João, pelo que eu sei, ele tem minutagem para fazer desde o jogo contra o Avaí. Então eu não entendo. Não colocaram o cara até agora. A parte ruim de você ter um jogador horrível no seu elenco é que uma hora ele vai jogar. Esse exemplo é o do Alisson, né? Esse é o perigo de você ter jogador ruim no elenco. Uma hora ele vai entrar em campo. E aí o Alisson entrou em campo hoje porque precisou e pelo amor do pai. Né? Isso que a gente não sabe ainda qual que é o grau da lesão do Wellington Carvalho, né? Exato. Mas para ele ter forçado, o cartão amarelo. Eu também pensei nisso. Eu acho que não foi uma lesão tão forte assim. Eu também ele já estava pensando no derby, né? Ele forçou o cartão amarelo no banco, o João Paulo também ali reclamando acabou forçando. Mas são coisas que eu fico preocupado. Porque o time da Ponte ganha, mas ganha de virada, sofrendo pra cacete. E não tô entendendo, sabe? Hoje o time não correu. É isso que eu queria entender. Hoje o time não correu. O cara, eu não sei quem errou o passe, mas acho que foi quase um gol do Sassá no primeiro tempo ainda, que o cara errou um passe de 1 metro. Velho. Foi o Neto Moura que errou. Então, 1 metro? Como que você erra um passe de 1 metro? Porra. Tem algum... Eu não entendo. Oi, João, eu vou tentar fazer aqui aquela minha análise que eu me alongo um pouquinho mais para falar dos pontos que eu vi do jogo, né? Eu já apaguem, pessoal, não me esperem uma análise minha do segundo tempo, porque eu não assisti direito. Não assisti, não vou nem falar nada. Mas um desses lances que você cita, ô, João, que o pessoal não correu e tal, vamos lá, desde o começo. Primeiro, a gente não podia esperar uma arbitragem diferente do que aconteceu hoje.
Por quê? O Cruzeiro estava numa situação muito delicada, o tamanho do Cruzeiro, o tamanho da camisa do Cruzeiro, o quanto que isso pesa para a arbitragem normalmente, o quanto que isso pesa para uma CBF que tem os seus interesses. A gente sabia que a gente ia jogar contra o Cruzeiro e contra a arbitragem hoje. Eu sabia disso. A falta do primeiro gol não foi. Não que a Ponte estivesse fazendo muita coisa antes disso. Acho que a Ponte teve uma chegada até interessante com o João Paulo pela ponta, que talvez se ele tivesse cruzado para o Matheus Peixoto tivesse rolado uma oportunidade até mais clara de gol. Ele preferiu o chute, a finalização foi em cima do Fábio, que saiu bem do gol. E depois disso a Ponte não conseguiu criar, né? A Ponte não se entendeu. Era uma preocupação minha que eu tinha, que era ver esse time da Ponte que fala muito, né, de propor jogo, fala mais do que realmente faz, de propor jogo, de sair tocando a bola, de ter esse futebol bem jogado, fala muito mais do que faz, né? E esse futebol falado, que até o Brigatti falou na entrevista antes do jogo, eu achei que não ia acontecer hoje, porque Daú na lateral direita, no lugar do Apodi, que parece que pediu para não jogar, queria dar uma descansada, natural, entendo o Apodi, porque realmente o cara estava jogando um jogo atrás do outro, já não é mais um moleque, é um cara que tem uma exigência física muito grande pela função que ele faz em campo. A Ponte entrou com uma escalação, pelo menos, para se defender mais do que para atacar o Cruzeiro. Entendo isso, era uma preocupação minha de saber se esse time ia saber ser reativo. Porque, primeiro de tudo, esse time não sabe se defender. Ele não é bem treinado na defesa. Eu entendo que os dois zagueiros não são os melhores. Depois o Wellington Carvalho saiu, entrou o Alisson, pior ainda. Ô, Proco, mas aí, só para colocar um contraponto também, que eu vejo muito, né, falando assim, o Léo, menino da base e tudo mais, vai queimar o cara, coisa do tipo. Meu amigo, primeiro ponto, o cara é jogador de futebol. O cara, uma hora, ele vai ter que jogar, velho. Zagueiro não entra na boa, né, João? Mas então, até que hora eu vou ter que ficar escutando isso de que o cara é da base? Não só o Léo, mas outro jogador, vai colocar, vai queimar o cara. Meu, o cara é jogador. Se ele não entrar, ele não vai ganhar experiência. Zagueiro nunca entra na boa. Se a zaga tá boa, você não vai mudar. Então, mas se você tem o cara, se você tem o cara, Proco, se você tem o cara da base e você trouxe ele para o banco de reserva, é porque ele é bom, né? Pelo menos ele sabe ser zagueiro, pelo menos um pouco. Agora, o cara nunca entra e você coloca sei lá, velho, um cara completamente assim, longe, que é o Alisson. Não tem condição de ser zagueiro nem da Série C, para ser sincero. E aí, o que acontece? Não entra o Léo porque o Léo é da base. O Léo vai ser queimado. Meu amigo, o time tá tomando uma trauletada de 2-0. Quem tá sendo queimado é o time inteiro, meu amigo. O cara tem que entrar, velho. Mano do céu, o cara é jogador, é da base. Se ele não jogar, ele não ganha cancha. Aí não coloca ele para jogar porque ele não tem cancha. E aí? Vamos esperar até que horas o Léo entrar. Se a gente já viu que o Luizão não dá, se a gente já viu que o Alisson, nem vou falar de Alisson, a gente já viu que o Kleber não tá nem aí com o Ponte Preta e a Ponte Preta não tá nem aí com o Kleber. Tem o Léo e tem o Alisson que não joga absolutamente nada, você vai colocar o Alisson porque ele não é da base. O que adianta você colocar um cara que é experiente e não consegue tirar uma bola? Uma bola. Né? O que adianta? A experiência entra em que parte nessa jogada? É coisa que eu não entendo. Ô, João, a comissão técnica não confia no Léo. E não vê ele com potencial para ser melhor do que esses zagueiros que a gente tem. Se isso está certo ou não é outra pergunta. Pode ser que o Léo desponte aí, seja outra história. A comissão técnica não confia no Léo. Para mim isso é básico. Os caras não têm confiança no moleque. Primeiro que zagueiro não estreia em boa. Porque se a zaga tá boa, um zagueiro reserva não vai entrar. O cara vai manter a zaga. É o básico do básico isso daí. E fogueira, se o moleque entra na fogueira e dá conta do recado, ele tá lá. Ele ganha a vaga dele.
A questão, de novo, João, eu vou entrar e eu vou bater nessa tecla até quando eu puder. A Ponte não defende bem, não é por culpa dos dois zagueiros. Os zagueiros não são bons, não são de ótimo nível, longe disso. Depois que o Wellington Carvalho saiu para o Alisson entrar, pior ainda. Mas a Ponte não defende bem por sistema, por treinamento, por posicionamento. E isso fica muito claro. Primeiro eu vou chegar no primeiro gol do Cruzeiro. Né? O primeiro gol do Cruzeiro, uma jogada normal. E pelo amor de Deus, falando no primeiro gol do Cruzeiro, eu não sei quem cuida do Twitter da Ponte. Por favor, eu não tenho ideia de quem seja quem cuida do Twitter da Ponte, mas eu respeito o profissional. Mas eu vou ajoelhar. Pelo amor de Deus, velho, para com essas porra de emoji. Ninguém aguenta mais esses bagulho de emoji, carinha feia, carinha triste. Eu não quero saber de emoji, meu querido. Parece uma tia do Zap que tá cuidando. Não precisa, né? não precisa nem postar, velho. Não posta, mano. Só posta placar. Para com esses bagulho de emoji. Pode voltar. Tá feio mesmo. Não, é uma tia do Zap que tá cuidando, né? Aliás... o que está acontecendo, só para o pessoal entender bem o que está acontecendo com o estagiário da Ponte. Né? Estagiário entre aspas, né? Porque quem cuida dessas redes sociais não é estagiário, é longe disso. Mas o, entre aspas, estagiário da Ponte saiu, foi contratado pelo Palmeiras. Eu fico muito feliz por ele, inclusive, que ele subiu na vida, cresceu na vida, né? Foi contratado pelo Palmeiras. E aí sobrou para alguém lá na Ponte, que a gente não sabe muito bem quem que é, mas bem... não tá rolando, né? Entrou a tia do Zap aí pra botar o emoji em todos os tweets. Tá muito feio. Mas, enfim, o primeiro lance do gol do Cruzeiro, João, se você se lembra bem, essa hora eu tava prestando atenção no jogo. É um lateral que o Dauan tenta cobrar ali. Não saiu legal, era um lateral que o Cruzeiro tava marcando em cima. Aliás, segredo, para algum time que quiser fazer gol na Ponte e ganhar da Ponte Preta, marca a saída de bola. Acabou. Marcou a saída de bola da Ponte, você ganhou o jogo. E isso está provado. É muito fácil você marcar o time da Ponte e você ganhar o jogo da Ponte. E aí o Cruzeiro marcou essa saída de bola da Ponte, o lateral não foi bem cobrado. E numa disputa de bola que foi normal, completamente normal, Neto Moura, acho que foi o Neto Moura, subiu com o Sassá, o juiz deu falta. E na falta muita gente diz que o Ivan armou errado a barreira. Não sei, eu fui goleiro até meus 10, 11 anos de idade. Não posso dizer que eu sou o goleiro especialista em armar a barreira, né? Mas tinha duas possibilidades ali, o cruzamento ou o chute direto para o gol. Eu acho que o Ivan estava muito preocupado com o cruzamento, né? Com a bola alçada na área. Esqueceu um pouquinho da bola que poderia ter sido chutada para o gol, foi chutada para o gol e foi muito bem chutada para o gol, né? Foi um puta de um golaço. Se a gente elogia muito o gol que o Bruno Rodrigues fez aqui no Majestoso, foi um puta de um gol. A bola entrou muito bem no gol. Pode falar que o Ivan demorou para ir na bola, pode falar que o goleiro botou 3 errado, pode falar que o João Paulo era baixinho demais para ser o último cara da barreira, pode falar o que for. Foi muito bem cobrada a falta e o João Paulo também deu uma quebrada na barreira, né? Ele saiu completamente da bola. Talvez se ele tivesse pulado certinho ali, né, do jeito que a barreira pula para cima e não para o lado, ele tivesse alcançado a bola. Não sei, porque a falta foi muito bem cobrada. O fato é que o Cruzeiro fez 1-0 cedo, não estava fácil para o Cruzeiro o jogo também não. Vamos ser bem sinceros, o jogo não estava se desenhando fácil para o Cruzeiro. Se a Ponte consegue se virar ali segurando um pouquinho o resultado, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu do Cruzeiro contra o Avaí, a mesma coisa do Cruzeiro com todos os outros jogos que o Cruzeiro tem feito dentro de casa. O Cruzeiro vai perdendo a cabeça, né, durante o jogo. A camisa vai pesando ao contrário do time. E isso não aconteceu porque o Cruzeiro fez um gol cedo. Então esse gol cedo muda completamente o panorama do jogo para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro fica muito mais confortável no jogo. E aí começa a passear. O Cruzeiro passeou. A partir dali o Cruzeiro passeou. Então, o Insta Negavé está dizendo, André, você tem 4 ou 5 na bola, a bola não passa. Mas tem 4 ou 5 na bola, você tira a gente que está dentro da área para o cruzamento. E aquela bola era uma bola possível de cruzamento, né? O problema é você colocar um cara que já é baixinho, o cara não pula, né? E o cara pula errado, né? Ele pulou, mas ele pulou errado, pulou pro lado ali. Então, assim, eu não acredito ao Ivan gol.
Não, eu, sinceramente, não acredito o Ivan, esse primeiro gol. Entendo quem queira criticar. O Ivan tá passivo de críticas também, como qualquer outro jogador. Acontece. Aí vai de cada um. Mas o segundo gol do Cruzeiro, o João Lucas, uma coisa que me incomoda bastante, além do próprio gol em si ter saído de uma maneira muito fácil, né? A gente viu o Cruzeiro assim, praticamente sem fazer esforço para fazer o gol. Os caras chegaram tranquilos. Mas é o posicionamento do Luizão. Aliás, do Luizão e do Alisson, né? O Luizão não marcando ninguém e o Alisson também não marcando ninguém. Se um vem aqui, você tem que ir junto, mano. É verdade, o Alisson tá errado também. Mas o Luizão tá fora da área, cara. O que ele foi fazer ali fora da área? E aí a galera tá falando assim, pô, mas ele voltou andando. Cara, eu fiquei muito puto que o Luizão voltou andando pra jogada. Porque ele realmente volta andando, porque ele acha que ele não vai chegar. Sinceramente, eu acho que ele também não ia chegar. Se ele desse o pique de balsa dele, arranque de balsa dele, ele não ia chegar na bola. Não ia. O errado tava o posicionamento dele. E aí é isso que eu quero saber. Se o posicionamento dele era uma coisa treinada, porque se foi treinada para ele fazer a cobertura do Dauan daquele jeito ali, tá errado. Ou se foi uma coisa realmente um devaneio dele, ele falou assim, vou ganhar, vou antecipar, porque não teve a menor chance dele chegar. Com aquilo ali não pode ser treinado, cara. Não, boa. Eu espero do fundo do meu coração que não tenha sido treinado. Eu acho que foi um erro de posicionamento dele, um erro de posicionamento completamente da zaga, né? Porque a zaga estava mal postada, porque se você tem dois volantes, com o Dauan como um lateral defensor, alguém tem que fazer essa cobertura do Dauan, que não é o zagueiro. O zagueiro não tem que sair da área ali. O Luizão estava fora da área, aquela bola é do Oyama. Era ele que estava fazendo a cobertura do Dauan. E o Luizão saiu da área, levou o corte e o abraço. Ele não ia chegar. Ele estava andando? Ele estava andando na volta. Realmente, ele deu um trotezinho ladrão. Ele não ia chegar na bola. Mas pelo menos corre, né? Demonstra alguma coisa. Eu acho que ele devia ter corrido. Se eu fosse ele, eu teria corrido, mas ele não ia chegar. Então, aí o problema a gente conhece a corrida do Luizão. Ele não ia chegar. O Luizão tava marcando sei lá quem, velho. A Pampulha, o Pão, sei lá, meu irmão. Quem que ele tava lá marcando. Aí o Alisson aqui também caminhando na Lagoa da Pampulha, velho. Tipo, os dois perdidos. Ninguém. O Luizão perdido. O Luizão tava dando um rolê no Horto. O Alisson tava dando um rolê na Lagoa da Pampulha. Aí eu fiquei, caraca, mano. Porra, aí pede, né, velho? Aí pede. Pelo amor de Deus, acho que coloca o Léo, velho. Fica a imagem dele andando atrás do cara que fez o gol. Nem quero saber o nome do jogador do Cruzeiro que fez o gol. Ele tá andando atrás do cara, né, mano? Se o cara tenta ali, chega alguém para dar o bote nele ou travar a bola, o cara tenta dar um corte, o Luizão não ia ter chegado, porque ele tava andando na jogada. Eu acho que se fosse da jogada como se deu, se o cara indo pro gol direto, batendo pro gol, o Luizão não ia chegar. Se o cara muda de ideia, tenta dar um corte a mais, o Luizão andando do jeito que ele tava andando, ele não ia chegar também. Então, assim, ele deu a bola como perdida e foda-se. E não se importou que a Ponte estava levando um 2-0. Mas, sabe, é esse o problema, Proco. É isso que eu acho que muita gente que está assistindo a live percebeu hoje. A Ponte, depois de algum certo... a parte do não correr é exatamente isso. Cara, a galera desistia da jogada. Tipo assim, foda-se. Isso aconteceu mais de uma vez no jogo, né? Não foi só erra o passe de 1 metro. Erra um passe de 1 metro e quase dá o gol dos caras. Desiste de jogada. Toque errado pra caramba. Oi, Oyama, meu querido, eu sei que você joga bola, velho. Eu sei que você joga bola. Mas, velho, na boa, mano. Tá foda, né, cara? Não tá jogando nada. O Proco falava, eu falava, todo mundo, mas não dá. E o Oyama não tá dando mesmo. E aí, o que aconteceu depois desse segundo gol do Cruzeiro, João? A Ponte até tentou se arrumar no jogo, né? A Ponte resolveu jogar bola. É óbvio, tinha que jogar alguma coisa. O que a Ponte não fez antes de levar 2-0, ela resolveu pelo menos tentar fazer, né? Trocar um pouquinho de bola no meio-campo. Eu falei ontem no MacaCast que a chave desse jogo seria o meio-campo. E
não rolou. Eu até falei que eu concordei com a escalação inicial, que a gente viu que seria essa, realmente, que entrou. Mas o meio-campo seria a chave do jogo. A gente tinha jogadores no meio-campo, não foi por falta de jogadores, mas talvez por falta de posicionamento e de interesse, de um pouco de obediência tática dos jogadores. A Ponte não dominou o meio-campo do jeito que a gente imaginava. Um moleque de 19 anos, que é o Matheus Pereira, foi quem dominou o meio-campo. Nem do Cruzeiro ele é do Grêmio. Ele está emprestado para ganhar cancha. Ele foi jogar a Série B porque ele foi emprestado para ganhar experiência para voltar para o Grêmio. E esse moleque foi o dono do jogo hoje. Por quê? O Oyama não jogou. Porque o Neto Moura não quis jogar. Porque o João Paulo está esquentadinho, está mais preocupado em levar amarelo do que em jogar bola. Porque o Luan Dias está muito fora de forma, porque penteia a bola aqui e ali, não faz nada. Então, esse meio-campo da Ponte, que não estava se entendendo, por N motivos, a gente não deixou na mão de um outro jogador. Estão falando do Matheus Pereira, lateral, né? Como é que é o nome do volante do... é um que é da base do... eu sei quem é da base do Grêmio. É um moleque que é da base do Grêmio. Enfim, e aí a Ponte resolveu jogar a bola depois do segundo gol do Cruzeiro. Tocou um pouquinho a bola para lá e para cá. Deu para ver que os jogadores da Ponte têm um mínimo de qualidade de vez em quando para tocar na bola. Principalmente quando eles estão concentrados, né? Para mim, o Oyama assim, quando ele está concentrado, ele acerta o passe. Quando ele não quer, Felipe Machado. Boa, Isso. Felipe Camargo falou, Felipe Machado. Joga bola, né? Mas tem 19 anos. 19 anos. E joga bola e ele foi o dono do jogo hoje. E a Ponte resolveu trocar um pouquinho de passes. Quando trocou um pouco de passes, chegou na cara do gol do Cruzeiro, teve um pênalti. Ô João, pra mim, pênalti, claro. Óbvio que a bola do Neto Moura não foi pênalti, né? Mas a do João Paulo foi pênalti, claro. E eu vi na hora aqui, de longe, na câmera, de longe, pela TV, eu vi. Daqui de Campinas, eu vi que foi pênalti. E depois passou 10 replays e o comentarista de arbitragem estava brigando com a bola, com a imagem, dizendo que não foi, né? Que o Regis chegou antes, que deu a pontinha deu a pontinha da chuteira aqui, ó. A pontinha da chuteira que ele acertou na bola foi pênalti. E pro Cruzeiro não importa, porque caiu de branco na área só dando carrinho, tá tudo bem. Vale, se é do Cruzeiro que tá com a bola, cai o cara de branco, é falta. Até o comentário do Tá Figueiredo falou que o Márcio Rezende Freitas, cara, ele era ruim como juiz e a gente descobriu hoje por que ele era ruim como juiz, né? Não é nem a imagem ou o posicionamento que ele tava, ele era ruim. E ele não daria esse pênalti nem se ele tivesse no VAR, né, por exemplo. O problema é que se o pênalti, se esse lance aí tivesse do outro lado, vocês podiam esperar que ia ser pênalti a favor do Cruzeiro, né? Esse era o problema. Mas com certeza absoluta. Não só esse lance, né? Outros Mas outra, João, você esperava que hoje seria alguma coisa diferente? Cruzeiro na zona de rebaixamento, caindo para a Série C, você esperava que seria diferente isso daí? Não esperava. Eu também não esperava. É por isso que eu brigo comigo mesmo e eu me revolto, porque não era para eu estar desse jeito, que eu sabia que isso ia acontecer, cara. Eu sabia que a mãe Caca ia reviver o Cruzeiro. Sim. E eu sabia que a arbitragem ia fazer de tudo para fuder a Ponte hoje. E foi o que aconteceu. O problema é que a Ponte não vem jogando absolutamente nada, meus amigos. Faz tempo, não é de hoje. A gente for pegar, o time tá em terceiro, sempre. Mano, bom demais, tá ligado? Bom demais. Vamos pegar a tabela. Vou pegar a tabela aqui. Ô, João, só rapidinho, antes de você pegar a tabela aí, o Tutu tá falando aqui, o problema não é a derrota, o problema é a maneira que foi. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente com o Tutu. É isso que a gente vem dizendo há muito tempo aqui. Inclusive o Rogério, o maior corneteiro da face da terra, que os ouvintes do MacaCast amam, ele cita isso há muito tempo, né? Há muitos episódios ele vem falando. Até quando a gente vai ficar falando que o resultado é o que importa, que o que vale é os 3 pontos, que... Eu entendi o Rogério, mas eu achava que a gente tinha que ter um pouquinho de paciência. Mas eu também achava que, com um pouquinho de paciência que a gente desse, os erros primários que esse time vem cometendo fossem corrigidos. Eu esperava isso. Para mim, isso era o básico. Erro primário vai ser corrigido. Erro de saída de bola, erro de espaçamento, erro de posicionamento de defesa. E isso, com o tempo, ia se corrigindo.
a gente criticando e o resultado acontecendo. O que eu tenho perdido a paciência constantemente é que mesmo com os resultados saindo, e foi o que aconteceu contra o Confiança aqui, e era o que estava acontecendo nos últimos 4 resultados da Ponte que não foram negativos, né? Eu não vou dizer positivos, porque tem empate aí no meio, tem empate contra o Operário, que doeu pra gente, né? Mas tem uma eliminação vexaminosa contra o América Mineiro e tem hoje o passeio que o Cruzeiro deu na Ponte, o estupro que a Ponte deu na Ponte. Era que os erros primários fossem corrigidos e com o resultado a gente conseguisse ter um pouco mais de tranquilidade para corrigir eles. Eu já desisti, perdi a paciência. Eu acho que esses erros primários não vão ser corrigidos. Eu acho que se não arrumou até agora, amigo, não vai arrumar. Não vai arrumar. E hoje, a gente reclamava no passado contra o Botafogo, que a Ponte jogou muito mal e ganhou o jogo. A gente reclamou do Yuri. A solução do Brigatti no segundo tempo foi o Yuri, lateral esquerdo, jogando mais avançado. Hoje, a solução foi o quê? Foi o Hernandes, lateral esquerdo, jogando avançado. Cara, como é que eu vou defender isso, cara? Não dá. E aí tem gente falando assim, mas o elenco, você falou que o elenco era um dos melhores da série. Dificilmente a gente vai arrumar um elenco melhor do que isso na Série B. Não vai arrumar com o orçamento que tem. Mas tá gastando não sei quanto com o Kleber. Esquece. Tá gastando com o Kleber. Tá gastando, faz parte. Teria errado alguma contratação, erraram a contratação do Kleber. Estão pagando pro Kleber. Mas dificilmente numa Série B você consegue fazer um elenco melhor do que esse. E não é elenco o problema. Pra mim não é. Cara, eu tô... O Brigatti não falou ainda, né? Ainda não? A galera tá esperando faz 1 hora. 1 hora que a turma tá esperando aqui. 1 hora de conversa no vestiário. Faltam 3 minutos para dar 1 hora aqui. Mas vamos lá, né? Ô, João, você trocaria o comando técnico do time faltando 2 rodadas pro derby? Cara, na verdade, eu juro faltando por Deus, uma rodada pro derby, né? Uma rodada eu juro por Deus que, olha, eu de coração acho que é tudo que o torcedor pontepetano pensa. Eu não sei mais o que falo, velho. Eu não sei mais o que faz. Eu também não sei. Eu não sei. Eu também não sei. Por exemplo, o Arthur tá falando assim, eu confio no Brigatti. Cara, eu gosto muito do Brigatti, mas muito. Eu me represento nele. Se eu fosse técnico da Ponte, eu seria exatamente o Brigatti. E eu acho que esse é o problema. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Eu não lembro de um jogo bom que a Ponte tenha ganhado, que eu falei assim, caralho, jogou bem pra caralho. Contra o Avaí, não jogou tão assim, uau. Eu não sei o que fazer, cara. O derby tá aí na porta e eu não sei o que fazer. Isso, João, diferente dos outros anos em que a gente subiu, né? Eu até entendo que no ano que a gente subiu, 2014, que foi o ano com o Guto, a Ponte engatou depois de uma derrota aqui contra o Atlético Goianiense, um 4-3 de virada. E depois daquilo ali que o time com o Guto engatou, né? E foi a manutenção do Guto que fez aquele time subir. Mas naquele time que estava jogando para subir, a gente viu vitórias muito convincentes. Muito convincentes, assim, o time jogando bem e ganhando tranquilo. Brigatti falando. Brigatti falando. Bom. No ano de 2011, que foi que a gente subiu com o Leandro Silva como capitão, também a gente teve algumas vitórias muito convincentes, né? A gente viu o time e realmente fala assim, esse time vai subir porque tá ganhando tranquilo, tá fazendo algumas vitórias convincentes. Até agora eu olho para esse time e falo assim, esse time tem muito potencial. Esse time eu acho que vai subir. Esse time tá bem posicionado na tabela. Ele não ganhou um jogo até agora que me convencesse a dizer, esse time vai subir, esse time... A gente não teve essa vitória ainda, a gente não teve essa atuação ainda. A gente teve essa atuação durante o primeiro tempo contra o Paraná, que foi um jogo que a gente perdeu. Então, falta essa confiança ser passada para o torcedor, e falta essa confiança que não passa para nós, não passa para o cara que é o comandado dele, né? Esse que é o problema. Quer ouvir o Brigatti, o Proco? Bota um pouquinho dele aí para ver o que ele tá falando. Você consegue? Coletiva de João Brigatti, Marcos Ceroni, Ponte News. Brigatti, jogar contra o time cruzeirense e contra a arbitragem fica difícil vencer uma partida assim. Primeiro gol não foi falta e pênalti não assinalado no João Paulo. Além disso, o Ceroni também pontua que Ivan errou na quantidade de homens na barreira. Queria sua opinião.
Boa noite a todos. Foi uma noite totalmente infeliz da equipe da Ponte Preta. A gente não se encontrou em campo. Encontramos uma equipe do Cruzeiro muito bem postada, muito bem determinada dentro de campo, que nos trouxe muitos problemas, principalmente na nossa saída de bola, principalmente do setor de meio de campo ao ataque. Infelizmente, hoje não conseguimos apresentar um futebol convincente e o Cruzeiro foi mais feliz nessa noite, conseguiu a vitória. Em relação à arbitragem, a gente não comenta, a gente deixa para a diretoria. Lógico que eles tomam a providência sempre, procuram e tem que fazer isso, tem que procurar estar presente, principalmente na CBF, sabendo que esses momentos difíceis tem que se fazer presente, mas isso fica por parte da nossa diretoria, que eles estão sabendo dessa situação e eu tenho certeza que eles vão tomar as providências. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Brigatti, boa noite. Osman ficou de fora com argumento de desgaste físico. O jogador tem novo problema físico que preocupa. E em relação ao Camilo, a perspectiva de contar com o meia para o jogo contra o Juventude ou só no derby? Temos feito uma avaliação diária com eles, com esses atletas. São atletas importantes, que fazem falta nessas partidas difíceis do Campeonato Brasileiro. Temos conversado muito com a parte de fisiologia, muito com a parte de preparação física da Ponte e assim que tiver apto, com certeza, eles serão utilizados e a gente espera contar o mais rápido possível com esses atletas. O Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Brigatti, boa noite. Hoje, com a saída do Wellington Carvalho lesionado, você optou pela entrada do Alisson. Qual o fator de não ter utilizado ainda o Léo? Novamente medo de colocar o atleta em uma fogueira? Na verdade, a gente segue uma coerência de escalação. O Alisson até pouco tempo era o titular da equipe, voltou o Luizão nessa situação, o Wellington Carvalho teve um problema físico, enfim, a gente segue uma coerência e eu já disse a vocês que o garoto Léo, a gente confia bastante nele, é questão de tempo dele poder entrar na equipe titular, mas por enquanto a gente segue essa coerência de poder, quem saiu na última partida, até pouco tempo aí, como eu já disse, o Alisson era titular. Heitor Esmeriz, Globoesporte.com. Brigatti, a Ponte mais uma vez não conseguiu dar uma prova de força em um jogo grande. Tinha sido assim contra o América, Paraná e outros concorrentes também. Falta mais ambição ao time nessas partidas mais pesadas? A ambição a Ponte tem sempre. Todos os jogos a gente entra com a ambição de vencer e levar os 3 pontos. Mas tem dias atípicos em relação a esse. Encontramos muita dificuldade. A gente não conseguiu, infelizmente, propor o nosso jogo. Mas falta de ambição jamais. São jogadores que honram a camisa da Ponte Preta. Infelizmente, hoje nada deu certo e encontramos uma equipe, como já disse, bem postada, uma equipe que veio numa situação muito difícil dentro da tabela. A gente sabia das dificuldades, mas infelizmente a gente não conseguiu se impor em cima da equipe adversária. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Brigatti, a decisão de não usar o Apodi foi por conta do desgaste detectado através de exame ou foi uma decisão em conjunto do jogador e toda a comissão pensando na sequência do campeonato? O próprio atleta Apodi procurou a parte de fisiologia, dizendo que não estava conseguindo a recuperação necessária após os jogos. Ele veio numa sequência de jogos, eu acho que foi o atleta que mais, juntamente com o Ivan, que mais jogou. Lógico que traz um desgaste, a gente tem que respeitar a opinião do atleta também, até porque para evitar uma lesão. Então foi em conjunto, juntamente com o atleta, que a gente resolveu poupá-lo na partida de hoje. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Brigatti, você costuma dizer que a Ponte tem como característica agredir sempre o adversário. No entanto, hoje o time foi dominado em praticamente todos os momentos pelo Cruzeiro, que vive uma fase instável na Série B. Porque o time é tão reativo e o que ainda pode ser explorado para tentar uma reação e fazer o time voltar a vencer e jogando bem. É isso que nos preocupa um pouco em relação a essa imposição. Eu fico até às vezes repetitivo, uma sequência de treinamentos que se faz necessário, são jogos em cima de jogos. Não quero aqui dar desculpa jamais, mas temos que se deixar registrado, até porque precisamos um pouco mais de treinamento, um pouquinho mais de recuperação desses atletas, talvez o desgaste em cima disso, como eu já disse, não é desculpa, mas é determinante às vezes para que a equipe não reaja, não seja imponente em cima do adversário. A gente vai estudar bastante, vamos conversar com os atletas para ver o que aconteceu, a gente precisa do feedback deles para que a gente possa evoluir, estar sempre evoluindo e sempre propondo o jogo, porque o objetivo e a gente acredita no nosso trabalho. Então nós propusemos a eles e eles aceitaram, a gente tem que ver o que aconteceu para
sequência do campeonato, ter uma equipe sempre de imposição e sempre com equilíbrio. Fernando César, Esportes Online. Brigatti, a limitação técnica dos zagueiros da Ponte é evidente. Na sua opinião, não é muito arriscado esse sistema de jogo de sair tocando bola na frente da área? Mas essa situação não foi determinante para que a gente pudesse... Teve, lógico, algumas falhas, principalmente na saída de bola, mas quando você pretende ter uma equipe reativa, uma equipe que vá para cima do adversário, que propõe o jogo, você tem que ter essa qualidade na saída de bola, você tem que treinar bastante, você tem que estar equilibrado naquele setor, tem que estar sabendo o que está fazendo, porque a gente não quer simplesmente ficar fazendo bola longa para pegar a segunda bola. Tem situações no jogo que é necessário fazer esse tipo de ligação direta, mas não é todo o tempo. Então, é evidente que precisa um pouco mais de equilíbrio nessa situação, precisamos um pouco mais de treino em cima disso também, mas enfim, não foi determinante, a gente tem que acreditar no modelo de jogo nosso. E o modelo de jogo nosso é começar com a bola saindo lá de trás. Mas a gente hoje teve um pouquinho de dificuldade em relação a isso, precisamos treinar para que a gente possa melhorar. Gabriel Castro, CBN. Brigatti, foram 16 finalizações do Cruzeiro contra apenas 4 da Ponte. A sua equipe escapou de uma goleada histórica, segundo o Gabriel. Você escalou o Dauan na lateral direita, que não rendeu. Hernandes atuou na lateral esquerda e no meio campo e também não produziu. Luan Dias e Matheus Peixoto praticamente não participaram do jogo. Os atletas não estão rendendo ou você que os posicionou de forma equivocada? Então, não vejo que foi de forma equivocada, porque contra o Confiança, tirando o Oyama, que não jogou, o Dauan jogou como volante e o Apodi como lateral direito, e nós conseguimos vencer, tanto com o Luan Dias e com o Matheus Peixoto, nós conseguimos uma vitória. Então, o que eu acho que foi determinante é que você tem uma sequência de jogos muito grande, não dá tempo de recuperação dos atletas, e se você muda é porque você mudou. Se você mantém a mesma equipe, é situação de que a escalação não está certa. Então a gente não pode entrar nesse desequilíbrio, a gente tem que pensar, temos que ter a cabeça no lugar e saber que hoje foi uma situação atípica, que a equipe não teve uma evolução, não conseguiu jogar. Então precisamos, lógico, conversar com os atletas para saber o que aconteceu, para a gente tocar em frente e poder, em outras partidas, a gente se comportar muito melhor dentro de campo, como foi hoje. Última pergunta, Rony Romanini, Rádio Central. Brigatti, a gente sabe que não são apenas os dois zagueiros que são responsáveis quando há falhas no sistema defensivo, mas até agora nenhuma dupla conquistou a confiança do torcedor. Se não agora, quando testar o zagueiro Léo, e por qual motivo o Kleber Reis não é nem relacionado, ele está realmente fora dos planos da comissão técnica? Tenho a certeza que a gente sempre procura escalar os melhores atletas no momento. Lógico, em relação ao Léo, eu já disse que é um atleta que a gente confia, que a gente vê que numa sequência, no futuro próximo, pode vir a jogar também, mas existe uma coerência, por isso a escalação desses atletas. Lógico, a gente precisa, um todo, tem que ter o equilíbrio entre defesa, meio campo e ataque, para que não sofra tantos gols como nós sofremos. Então temos que tomar um cuidado, como eu já disse, a gente tem que procurar, em cima dos treinamentos, a gente ter esse equilíbrio. Nós fizemos no dia de ontem, no estádio Moisés Zucarelli, principalmente o treinamento em cima de defesa e a linha de frente da defesa, para que a gente não pudesse sofrer essas situações, mas como eu já disse, hoje a gente não se comportou bem, infelizmente essa derrota, eu não gosto de perder, você sabe disso, mas a gente tem que aceitar que tem dias que acontece essa situação. Eu particularmente gosto de ouvir coletivas, se o nosso ouvinte gostar, é legal. Tem gente comentando aqui que fala que dá mais raiva ainda quando... E ele não respondeu sobre o Kleber Reis, né? Que foi a última pergunta. Falou e... Ele não vai responder, até porque isso é uma questão que eu acho que não tá nem na alçada do Brigatti. Para ser bem sincero, é um palpite meu, não é zero informação. Eu acho que essa do Kleber Reis não tá na alçada dele. Eu acho que é alguma indicação de cima dele. E eu acho até que o Brigatti gostaria de confiar com um zagueiro a mais, de contar com um zagueiro a mais. E ele não tem esse jogador, não tá no pista, né? Ele pula a pergunta. O Rony até tenta dar uma
desviada também na pergunta. Ele faz uma pergunta e pergunta do Kleber no final, porque já foi feita uma pergunta, como o Lupe perguntou diretamente sobre a participação ou não do Kleber Reis nesse time, e a assessoria da Ponte nem passou para o Brigatti, né, a pergunta. Então o Rony tentou dar uma despistada e o Brigatti driblou de volta, devolveu o drible, nem comentou. Não vai jogar mais pela Ponte, cara. Desiste. Também acho. Mas aí, Proco, para a gente finalizar aqui também as outras respostas aí do técnico João Brigatti. Muita gente dizendo aqui, o João, que ele se defende mais do que ele justifica, né? Do que justificar com alternativas, com motivos, etc. e tal, ele meio que se defende das opções que ele assumiu, que ele colocou em campo. Primeiro de tudo, acho que se a gente tivesse botado uma gravação do Brigatti de qualquer outra entrevista aí, de algum empate da Ponte, ou depois, principalmente a coletiva depois da derrota contra o América Mineiro, seria exatamente a mesma coisa, né? Ele não trouxe nada de novo pra gente. Nada de novo. Na verdade, eu acho que contra o América Mineiro eu até gostei mais do que dessa, porque contra o América ele falou que ter saído jogando na saída de jogo hoje não custou resultado. Hoje não custou gol, né? Hoje não custou gol diretamente, mas custou lances muito perigosos que, se não fosse o Sassá, se fosse qualquer outro atacante que tivesse um pouquinho de forma física e não tivesse 2 meses sem jogar, teria feito gol. Teria custado um gol a saída de bola errada da Ponte. Então tem um erro aí. E ele não assume, né? Ele se defende. Não quero ser o advogado de ninguém aqui, mas treinador hoje no Brasil dá entrevista coletiva após derrota se defendendo do cargo. Isso é nítido. Qualquer treinador seria assim em entrevista coletiva de um cara que se sente ameaçado do cargo, até porque qualquer derrota, qualquer treinador do Brasil está ameaçado do cargo, né? Aqui é assim, o treinador é descartável. A gente tem que entender que a cultura aqui é assim e que o torcedor ponte pretano pensa assim, né? Então, se o Brigatti, na visão do ponte pretano, não está dando um bom padrão de jogo, que as atuações no time não têm sido satisfatórias, que eu concordo, para mim não tem sido, o torcedor ponte pretano em geral quer a cabeça do cara. É natural, e não só o ponte pretano, né? Os torcedores aqui no Brasil, em geral, querem a cabeça do treinador quando o resultado não é positivo. Até o Beccara está falando aqui, o Jorginho, quando falou umas verdades, foi mandado embora. É bem isso, cara, que ele tem que medir as palavras, né? Todo treinador tem que medir as palavras, com o Brigatti não seria diferente. Mas eu acho que o que mais me incomodou foi isso. Primeiro, ele meio que se contradiz, né? Fala que uma equipe reativa, quando quer propor o jogo, né? A equipe reativa não vai propor o jogo, né? São coisas que são contraditórias. Eu acho que o Brigatti está também meio perdido, né? Ele tá meio... As balas estão rolando em cima dele, ele tá debaixo da mesa, cara. Se protegendo para a bala não pegar nele. E isso é muito perigoso. Quando a gente tem um time, eu acho, um elenco e um time que é para subir de divisão, a gente tem que ter um treinador um pouquinho mais seguro das coisas que ele faz, né? Eu gostaria muito que o Brigatti tivesse mais seguro das escolhas que ele faz, do padrão de jogo que ele coloca, do estilo de jogo, das alternativas em campo que ele coloca. Eu gostaria que o Brigatti fosse mais seguro disso daí. Eu não tenho sentido essa segurança nele. Pode ser culpa nossa, pode ser culpa da torcida da Ponte. Eu acho que pode. Mas também pode ser culpa da inexperiência dele, né? Se fosse um cara mais experiente, talvez estivesse respondendo de algumas maneiras diferentes, de uma maneira diferente, com um pouquinho mais de segurança no trabalho que ele pratica. Infelizmente, a gente não tem visto isso no Brigatti. A pergunta que eu fiz para você, João, era se eu faria essa troca de comando técnico antes do derby. Eu vou responder também, da minha parte, não vou fugir. Eu não trocaria. Sinceramente, eu sinto que falta muita coisa, principalmente que tem uma inexperiência gritante no caso do Brigatti. Mas antes de derby, eu não trocaria. E eu acho que até faz muito sentido para a diretoria da Ponte e para o departamento de futebol da Ponte. Os caras têm a desculpa perfeita para o derby, né? Para eles é muito confortável ter o Brigatti ali. Se alguma coisa no derby der errado, a culpa é do Brigatti. Então eles vão demitir o Brigatti para Kiko, Gustavo Bueno, Tiãozinho,
Qualquer um que estiver lá dentro, a culpa vai ser do Brigatti, vão botar o cara para fora e pronto, e passou o derby, e aí vai chegar outro treinador e resolveu o problema, né? Entre aspas, né? Então, para os caras é muito confortável isso daí, ninguém pensa um pouquinho mais para frente, né? Ou um pouquinho mais para trás, do que está acontecendo para trás, o time não está jogando bem. Eu acho que é isso, é muito uma válvula de escape, acaba sendo um escudo, e o Brigatti é esse escudo, né? Ele foi contratado como escudo. É bom que a gente lembre. Ele foi contratado como escudo para um time que vinha sendo um fiasco e que estava caindo para a Série A2. Então, o problema é que eu não vou nem pedir pro Gustavo Bueno aparecer, porque se o Gustavo Bueno aparecer, vai ser igual todas as outras vezes. Ou aparece para falar que o técnico tá com... Sinceramente. Tá privilegiado e aí no próximo jogo cai. Ou o time, ou ele aparece para demitir o técnico. Então, de duas uma. Então é bom que nem apareça agora. Eu gostaria muito de que houvesse mais transparência, mais conversa, né, da diretoria da Ponte com o torcedor. Eu acho que isso daí é saudável. Primeiro, a gente tem diretor de futebol. Não existe essa figura na Ponte, ninguém quis. O último foi o Ronaldão, tem quase 2 anos, mais de 2 anos, não sei. Eu perdi meio que a linha do tempo aí. Mas faz muito tempo que a gente não tem um diretor de futebol. Então essa figura nem existe. O Gustavo Bueno não é um cara muito carismático de dar entrevista, coisa e tal, mas quando ele vai dar entrevista. Aí vão perguntar para ele do Brigatti. Se ele bota a culpa no Brigatti, fala assim, o time não tá jogando bem porque não tem padrão de jogo, porque isso, a coisa que a gente conversa aqui, ele bota mais pressão ainda no time e no Brigatti. E se ele chega lá e fala assim, o Brigatti é o nosso treinador, ele está prestigiado. No outro jogo, se perder, cai. Se a Ponte perde 3-0 pro Cruzeiro e perde pro Juventude, ele cai. E aí, tudo que o Gustavo Bueno foi lá e falou não vale de nada. Então, cara, eu nem quero que o Gustavo Bueno fale. Eu prefiro que eles ajam. E qual que é a atitude que eu espero do departamento de futebol da Ponte? Primeiro, contratação de um zagueiro, de um lateral direito. Isso é o que a gente pede desde o começo. Eu acho que o zagueiro nem vai fazer tanta diferença assim. Para mim, o problema tá no setor defensivo. Mas vai ajudar, né? Vai ajudar se vier um zagueirinho a mais, principalmente se vier um cara de um nível de titular. Agora, o ponto é também, Proco, Campeonato Paulista, o time montado pelo Campeonato Paulista foi um dos piores times que eu já vi na Ponte Preta. É um fato. Foi um dos piores times. A Ponte para a Série B contratou o time do Mirassol que veio para Campinas. Mais um fato. Ou seja, também da minha parte é muito fácil eu ficar metendo o pau no Brigatti só. Tá? É muito fácil da minha parte só metendo o pau no Brigatti. Agora, eu consigo inclusive elogiar o Gustavo Bueno pelo trabalho que ele fez na montagem do time para esse Campeonato Brasileiro da Série B, porque eu acho que foi um bom time que ele armou. Ele contratou Camilo, ele contratou Osman, que é um bom jogador. O cara veio fora de forma, mas é um bom jogador. Matheus Peixoto, que é um bom centroavante. Quem mais que chegou para cá depois? O Oyama, que fez um ótimo Campeonato Paulista. O Neto Moura fez um bom Campeonato Paulista. O Hernandes fez um bom Campeonato Paulista. Os caras que vieram do Mirassol. Quem mais que ele trouxe? O Ryan fez um bom Campeonato Paulista. Eu consigo elogiar o Gustavo Bueno depois. Né? Mas se ele fez esse trabalho daí, é porque ele fez um trabalho ridículo no começo do ano. Ridículo no começo. O time da Ponte é ridículo. E ele deixou, o pior de tudo para mim, isso é caso de demissão. Se fosse numa empresa, ele teria sido demitido. Ele deixou 2 vagas em aberto. Ele deixou 2 vagas de contratação em aberto, que ele poderia ter contratado qualquer panjango aí pro cara entrar, e ele não contratou. E aí a Ponte, inclusive, dos jogadores que contratou de pós-pandemia, não conseguiu usar nenhum. E tinha que usar o que tinha, né? Então, eu consigo separar o trabalho do Gustavo Bueno desse começo do Campeonato Paulista e do começo do Campeonato Brasileiro. E eu sei elogiar isso daí. Eu sei fazer esse meio termo. Mas eu não espero dele entrevista. Eu espero dele atitude. Eu espero dele contratações, alternativas. O Zé Roberto foi embora, eu espero dele um atacante. O Osman não tá jogando, tá machucado de novo, não sei. Eu espero dele um atacante. Outro atacante, 2 atacantes. Um lateral direito. Tô esperando dele. O Jefferson foi embora. Adorei que o Jefferson foi embora. Eu espero um lateral direito. Não chegou. A zaga não tá dando conta do recado. O Kleber não tá jogando. Eu espero dele um zagueiro. Também acho que não vai chegar o cara para mudar completamente o panorama. Vai ser algumas contratações que a gente espera. Eu não quero entrevista, cara. Não quero entrevista. Mesma coisa do Brigatti. Assim, eu entendo que eu ouço quase todas as coletivas. Mas mais do que a coletiva do Brigatti, o que ele fala, ele vai se defender na coletiva.
Ele está falando ali para o site oficial, para as rádios, para manter o cargo dele. Ele está falando porque ele está obrigado a falar. Eu espero dele atitude, mudança no esquema tático do time, posicionamento do time, atitude do time. Atitude hoje não teve no time, não teve. O time hoje não entrou em campo. Não entrou em campo, não teve atitude. Eu espero isso do Brigatti. Mais do que entrevista, né? Mais do que blá, blá, blá. Hoje nem entrevista teve, né? Ele entrou, chegou lá, respondeu o que ele queria e pronto. Deixa eu ler aqui alguns comentários antes da gente encerrar essa live aqui. Gabriel, falta um volante perdigueiro para proteger a zaga tipo Edson. Ano passado a gente não tomava tanto gol assim. Pagava 100 pau no Edson. Se for pagar 100 mil em alguém, eu prefiro o Dawan. O Wilson, Camilo, que até agora não fez nada, até porque não joga. O Gabriel falando que o Campeonato Paulista engana bem. O Antônio falando que Peixe... Oi? Por que o Camilo não joga? DM, transição física, 1 mês. Também não entendo. No jogo que não era para colocar ele. Exato, por teimosia. O Hugo, Marlon jogou muito aqui, tá no banco dos caras. O Emanuel, Moisés e Pato. Rafael, olha que engraçado, o Marlon é reserva nesse Cruzeiro. O Fabrício, 3 laterais esquerdos e nenhum presta. O Marcos, você já acha que o Brigatti cai se perder o Juventude? Não. Não. Ô, João, um comentário aqui só para inflar meu ego. O Arisson comentou aqui agora. Amigos, não vi o jogo, mas concordo em tudo com o Proco. Pô, eu chegar nessa moral... Aí sim. O Brigatti, cara, se cair vai ser derby, é o que o Proco falou aí. Essa é a questão. Mauricinho, o Brigatti e o Gustavo são bloqueados pelo patrono do time. O Beccari faz tempo que não tem ninguém que fala com a torcida. Gustavo Bueno, diz o Rafael, só aparece para defender o currículo dele. O Gabriel falando, por que não seguraram no Trevisan? Estava acostumado com a Ponte, não era tão fraco assim. A Ponte não perde o derby, podem esperar. Magni falando, espera o time sair do G4 aí, muda o quê? Bombas? Uma só, por enquanto. Emanuel, quero Barroca. O Rogério, por exemplo, ele não consegue perceber que o sistema defensivo do time dele não funciona. Lucas Pedroso falando, vai vir o Abelão. Leandro, baita medo de chegar no Eduardo Batista. Mauricinho, jogadores estão cansados de apanhar do Brigatti, ele coloca toda a culpa nos jogadores. O Wilson, sábado não temos João Paulo e o Camilo vai sair da moita quando? Deixa eu fazer um comentário rapidinho nesse último aí que falaram que os jogadores estão cansados de apanhar do Brigatti. Eu não sei vocês, mas eu percebi uma mudança de tom nas entrevistas do Brigatti. Do Avaí para cá, que foram alguns resultados contestáveis da Ponte. Até aqui, o Brigatti parou um pouco de dar tanto grito na beira do campo e na coletiva também, né? Eu senti uma mudança de tom. Não sei vocês. Não sei eu também. Não sei dizer se o Brigatti está... a gente tem algumas informações, a gente recebe algumas informações. Mas se os jogadores estão cansados de receber gritos do Brigatti, eu não sei. Eu sei que eu senti uma mudança de tom dele com os jogadores dentro de campo, porque hoje em dia, nessa pandemia lazarenta que a gente está vivendo, a gente ouve tudo que o treinador fala na beira do campo, né? Tudo que o cara fala. Eu senti que o Brigatti está com um tom um pouquinho abaixo. Felipe Barros, o time da Ponte é absurdamente espaçado. A linha de frente sobe sem pressionar. Os zagueiros ficam plantados na intermediária. Gustavo Gago, o Brigatti tem culpa sim, mas esses jogadores estão numa má vontade foda também. O Senegal falando, Alisson, André nem viu o segundo tempo. Os da Macaca, time previsível e sem variação alguma. Quem assistiu esse segundo tempo, cara, palmas pra você. Eu não assisti. Palmas pra quem assistiu, porque, olha... Nem perdi meu tempo. Pelo amor. Vamos esperar o derby para mudar? Romanini, pós-derby, independente do resultado que sair, hoje não tem vaga para preparador de goleiros da Ponte, infelizmente. Figueiredo, sinceramente, nem sei se quero que o Brigatti fique ou saia. Eu também não, Figueiredo. Eu vou falar para você, eu não vou nem emitir opinião, porque eu não faço... Eu não sei mais, cara. Eu só quero ganhar o derby. Para mim, vou ser bem sincero aqui. Para mim, eu acho que a gente já enumerou alguns problemas e algumas teimosias e algumas coisas que poderiam melhorar e que não foram melhoradas. A gente também já pontuou aqui algumas coisas que são trunfos do Brigatti, né?
Eu sempre digo aqui, o maior trunfo do Brigatti para mim foi ele ter colocado o Apodi para jogar bola. O Apodi jogou muita bola. Desde a paralisação até aqui, isso para mim é um trunfo do Brigatti. Começou primeiro com ele deixando o Jefferson jogando lá atrás, botando o Apodi para jogar, e assim ele foi criando uma oportunidade do Apodi jogar. Isso para mim é o maior trunfo do Brigatti até aqui. Ele é um cara muito identificado, muito pontepretano, ele tem uma vontade enorme de fazer esse time jogar com a bola no pé. A gente elogiou isso demais quando o time estava jogando bem, jogando com a bola no pé, de um jeito que a gente raramente viu a Ponte jogar, né? Criando vontade do torcedor pontepretano assistir o próximo jogo. Isso é tudo mérito do Brigatti. Mas tem problemas nítidos que a gente vê que até agora, e a gente pontua, e a imprensa pontua, e a diretoria pontua, e que coisas não melhoram. Saída de jogo, vocês já sabem, conversa toda. Isso até agora não melhorou, depois da eliminação catastrófica contra o América Mineiro, que foi uma eliminação até normal, mas da maneira que foi catastrófica. E alguns jogos ruins que a Ponte fez mesmo com resultado positivo. Para mim, manteria o Brigatti? Eu manteria o Brigatti. Eu não manteria o Brigatti por algum motivo? Eu não manteria o Brigatti se ele tiver realmente perdido o vestiário. Para mim, João, se ele perdeu o vestiário do jeito que a gente tem ouvido de vários lugares, a gente é bombardeado com informações. Pode ser que seja mentira, pode ser que seja a gente plantando informações aí. Cara, é o dia inteiro. É o dia inteiro. Vocês não têm ideia, vocês estão assistindo, vocês não têm ideia. É o dia inteiro de todos os lados. Para mim, é claro, assim, não vou dizer que ele perdeu, não vou dizer que ele não perdeu. Para mim, eu manteria o Brigatti até o derby. Ele pode ser o escudo dos caras e tudo mais, mas eu acho que uma ruptura, tanto no momento quanto confiança lá atrás, quanto agora, é uma ruptura drástica que pode... nunca é o caminho mais fácil. A troca de treinador sempre é o caminho mais difícil. É um trabalho que está sendo feito até aqui e ele vai ser rompido e vai entrar um cara novo, um cara que vai chegar para alguns jogadores e falar assim: oi, prazer, meu nome é fulano. Cara, esse é o caminho mais difícil de todos. Mais difícil de todos. Então eu sou sempre contra. A não ser que, se por algum motivo ele tiver perdido o vestiário. Para mim, se ele perder o vestiário, eu não vou nem esperar ele pedir o boné, não é o perfil do Brigatti. O Brigatti é pontepretano demais, ele vai seguir no plano dele, na vontade dele de conquistar esse acesso pela camisa da Ponte, porque ele gosta muito desse time e ele quer fazer isso funcionar. Não culpo ele de jeito nenhum. Mas com cabeça de diretoria, eu tenho que pensar assim, pô, esses caras estão dando tudo que eles podem dar pelo Brigatti? Talvez não. Esses caras estão jogando pelo Brigatti, esses caras estão correndo pelo Brigatti, eles estão correndo por eles. Então, assim, para mim são duas vertentes. Se tiver tudo ok no vestiário, os caras estão se entendendo, o resultado tá vindo, não veio hoje, mas o resultado tá vindo, depois está em terceiro lugar e esses caras estão fechados com o Brigatti e podem evoluir com ele. Junto com ele, que ele está em evolução. Eu manteria o Brigatti. Ah, mas os resultados não estão vindo, o desempenho não está vindo porque os jogadores não estão aceitando meio que o modelo de jogo, ou a gritaria, ou os jogadores não entendem muito bem essa pontipretanidade do Brigatti, ou porque teve briga, teve desentendimento. Não adianta insistir, né? Aí não adianta. Quando tá brigado, não adianta, você vai insistir num erro. Então eu mandaria o Brigatti embora. Então são essas duas vertentes. Eu, sinceramente, não sei, porque eu não tô lá dentro do vestiário, né? Se eu não tô lá dentro do vestiário, eu não sei o que está acontecendo, eu tenho algumas informações, mas não boto minha mão no fogo por ninguém. Então não sei dizer. E outra, não vai ser a solução de todos os problemas. Isso é óbvio. Eu acho que com um treinador com mais laço, com mais experiência, que eu esperava muito que o Brigatti se tornasse esse cara no comando da Ponte, esse time me desse mais pro torcedor pontepretano. Era isso que eu esperava e até agora a gente não recebeu, e essa é a minha maior decepção com o Brigatti. Porque que ele é pontepretano, todo mundo sabe, eu gosto muito dele, eu acredito que o torcedor da Ponte também tem esse sentimento, também gosta de ver ele ali vibrando como se fosse a gente na beira do campo. Mas hoje, no futebol de hoje, isso não é suficiente, João. Gente, nós voltamos na sexta-feira, pré-jogo no YouTube. Eu espero todos vocês. YouTube MacaCast Podcast, pré-jogo, episódio pré-jogo.
da partida contra o Juventude no sábado. E sexta-feira a gente já começa uma maratona aqui de lives. Se você gosta das lives do MacaCast, você vai ficar maravilhado assim, com as cornetagens e a galera do MacaCast. Sexta tem live, sábado tem live de pós-jogo, domingo aí a gente já entra no derby, domingo tem a live de pré-jogo já do derby. Na segunda-feira teremos 2 lives. Segunda-feira tem live às 8 da noite e também teremos o Corujão do MacaCast. Não percam, vai ser no YouTube, vai ser uma zoeira total, velho. Vai ter música. Se a Ponte não ganhar, empatar ou perder pro Juventude, pode cancelar o Paulino Neves, bota só um modão sofrido. Boate azul. A gente vai ficar ouvindo música de corno a noite, madrugada inteira pré-derby. E, gente, então, na sábado tem live, domingo tem live, na segunda-feira tem live às 8 da noite, depois da meia-noite entra no ar o Corujão do MacaCast aí no YouTube, nós vamos até sei lá que horas, até 6, 7, 8 horas da manhã, com vocês aí participando com a gente. Na terça-feira teremos o aquecimento aqui do Derby a partir das 6, 6 e meia, ao vivo também no YouTube e no Instagram, todas essas lives simultâneas. Essa live, o pessoal que tá perguntando, não vai ter bafômetro, tá? Vai liberar da cerveja. Liberado. E aí na terça-feira, no dia do jogo, estaremos ao vivo a partir das 6, 6 e meia, até a hora do jogo, com escalação, com, sei lá, tudo, informação. O Proco tá do lado do estádio, informações também ali da chegada do time e tudo mais. Então vai ser muito especial para vocês. E, cara, eu fico na expectativa, na espera de quem vai passar a madrugada com a gente de segunda para terça-feira. Eu sei que muita gente trabalha na terça e tudo mais, eu inclusive, mas, velho, eu sei que ninguém dorme também. Tem a turma da insônia aí. Então, fiquem atentos no nosso YouTube, no nosso Instagram aqui, vai ter resenha, vai ter convidado, vai ter música, vocês vão poder pedir música. A gente vai relembrar os velhos tempos de Rádio Macacada, vai poder pedir música, vai poder falar, vai poder cornetar, vai ter entrevistado, vai ter gol antigo do derby, vai ter tudo no nosso YouTube e aqui no Instagram também, segunda para terça, meia-noite, até o sol raiar, na expectativa pro derby. Beleza? Proco, um abraço para ti, velho. Até sexta-feira. Valeu, Joãozinho. Um abraço. Eu já esperava. É impressionante o que esse time faz comigo, né? Eu esperava uma derrota hoje, eu tô puto mesmo assim. Eu também. Eu tô com dor de cabeça, velho. Enxaqueca mesmo, de verdade. E puto de verdade, cara. Puto demais. O Sérgio Amaral, 65, falou assim, tá liberado a sacada pro derby. E o Becari Underline falou, hashtag libera a sacada. Cara, se vocês soubessem, eu tô querendo me livrar, eu tô querendo sair de casa no derby. Vou explicar pra vocês. Eu não vejo o jogo daqui. Eu vejo só uma pontinha da lateral. E assistindo o jogo na minha TV aqui, eu ouço tudo que acontece no campo, porque não tem torcida. Então, quando tem gol, eu ouço a gritaria de todo mundo. Então, assistindo da TV, tem assim uns 10, 15 segundos de delay, e eu fico esperando o grito acontecer no campo. Você tá maluco. Cara, eu tô dando um tilt na minha cabeça. Então, assim, no derby, eu vou trancar minha casa, vou embora, vou para outro lugar. Não sei onde eu vou assistir, mas aqui eu vou trancar. Vou trancar aqui. Eu vou botar uma bandeira aqui na sacada e vou embora. Não tá sendo bom pra minha sanidade mental, não. Ah, tá maluco. Valeu. Mas é isso, gente. Cara, no obrigado. derby estaremos aí, eu, Proco, o Ian, o Felipe, Alisson, Israel também, Rogerinho, o maior corneta do mundo. Todo mundo aí, eu espero vocês aí meia-noite. Aliás, espero vocês em todas as lives, mas no Corujão do MacaCast, que vai ter Proco, vai ter eu, vai ter Ian, vai ter todo mundo, a rapaziada aí. Velho, esperamos muito vocês aí, com muita cerveja, muita música e, velho, vai ser da hora pra caralho aí, até o sol raiar, falando de Ponte Preta, falando de derby. Beleza? Um abraço pra ti então, Proco, até sexta. Joãozinho, estamos online. Um abraço para todo mundo que ficou aqui com a gente. É isso, gente. Se cuidem, até sexta-feira e dá-lhe Ponte Preta.